Foi. Então, boa tarde, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo. E hoje eu vou apresentar um capítulo de um livro do Nicholas Hecher, Unexplained Existence, e a gente vai trabalhar com algumas questões metafísicas fundamentais. Basicamente, o capítulo é o primeiro capítulo, ele trata da noção de existência, de explicação e o princípio de Hume-Edwards, que é um princípio importante numa crítica ao argumento cosmológico do Leibniz. Então, os tópicos principais são a existência do mundo como totalidade não pode ser explicada simplesmente explicando as suas partes. Essa é a tese principal que esse princípio defende. Existe uma crítica à tese de que o todo é plenamente explicado pela soma de explicação das partes. E o alvo que o Hecher vai atacar é justamente o princípio Hume-Edwards, segundo o qual, se explicarmos cada membro de uma coleção, então explicamos a coleção inteira. A gente vai ver, então, o que está aí envolvido, que é a possibilidade de você explicar uma totalidade, como é o próprio mundo, a partir apenas dos seus elementos. E dentro do princípio cosmológico do Leibniz, você precisaria de um elemento externo dessa totalidade, que seria Deus. Então, os tópicos que nós vamos abordar, a questão de Leibniz e o argumento cosmológico, o princípio de Hume-Edwards, a crítica ao princípio e a explicação global de existência, que o Hecher vai fazer, e, no final, alguns caminhos possíveis para explicar esse conceito de fundamento último da realidade. Tem um apêndice que eu apresento o argumento cosmológico cala e vejo se o princípio realmente afeta ou não, mas se não der tempo a gente não vê. Então, a gente começa com a clássica pergunta da filosofia, que é: por que existe alguma coisa em vez de nada? E eu digo alguma coisa é este mundo, né? E essa pergunta, ela tem uma história longa na filosofia, que começa, assim, talvez com os gregos e até um pouco antes, pré-socráticos, começa com Plotino, você vê, no ano mais ou menos 200 depois de Cristo, que ele se perguntou por que a multiplicidade, seres e mundo a partir do uno. Para ele, o uno, o que era o primordial, por que o mundo, com a sua diversidade, surgiu dessa unidade primordial? Tomás de Aquino também fez a pergunta, mas voltado à ideia de que por que Deus criou algo em vez de não criar nada? Poderia haver só Deus e não haver mundo, universo, criaturas. Leibniz, que é a pergunta mais conhecida, é atribuída justamente a Leibniz, porque existe alguma coisa em vez de nada. O Schelling também tratou um pouco disso, que é a ideia da oposição entre filosofia negativa e positiva, e a filosofia positiva trata do fato de que há existência. Há algo e não nada. Sempre essa oposição de alguma coisa e nada, pode ser um nada absoluto. Tem a pergunta também Heidegger, que a ideia para ele foi um pouco por que existe o ser, não está tanto ligado ao argumento cosmológico, mas à ideia da existência do ser. Para o Wittgenstein, no Tratatus, ele usa essa frase famosa: o místico não é como o mundo é, mas sim que o mundo seja, qualquer mundo. Houve uma crítica a essa pergunta no positivismo lógico, por exemplo, com Carnap, que a pergunta seria mal formada, e essa é toda a crítica à metafísica tradicional que eles empreenderam. E depois a pergunta foi retomada mais no século passado e também nesse, que é a ideia na metafísica analítica, que está ligada à filosofia modal, à noção de necessidade, contingência, mundos possíveis. Então, com esses autores, por exemplo, você tem novamente a discussão sobre essa pergunta e, de certo modo, uma retomada dos argumentos cosmológicos. Então, começa com Leibniz na pergunta fundamental: por que existe alguma coisa e não antes nada? Porque, de certo modo, o nada é mais simples e fácil do que algo.
em princípio, a ideia de que quanto mais simples uma coisa, mais possível ela de existir do que uma coisa muito complexa. E isso tem a ver até com a própria ideia de um pouco de economia ontológica, explicações mais simples são preferíveis às explicações mais complexas, com mais números de entidades. E a pergunta se dirige à ideia: por que existem coisas físicas? Por que, que o mundo não é vazio? Essa seria a preocupação do Leibniz. Não apenas porque há um mundo, e porque há um mundo com coisas, com pessoas, animais e estrelas, tudo. De certo modo, existe uma diferença, justamente, que a gente vai ver entre a posição do Leibniz e a posição do Herschel. Porque para o Leibniz, quando ele chama mundo, porque existe um mundo, para ele é qualquer cenário possível, inclusive um mundo vazio. Então, é necessário que haja um mundo, que haja alguma coisa, seja ela um mundo com coisas existentes ou um mundo vazio, sem coisas. Porque há sempre um estado modal total, há sempre um espaço de possibilidades. Então, a existência desse mundo qualquer, com qualquer característica, ou vazio ou cheio de coisas, é necessária. Mas a existência deste mundo concreto, não vazio, com essas coisas que nós vemos, é uma questão contingente. Poderia ou não haver um mundo com coisas. Então, quando Leibniz pergunta por que alguma coisa, ele se refere a por que há um mundo não vazio. Porque para ele poderia haver um mundo vazio de coisas ou um mundo com coisas. E essa é a diferença que a gente vai ver que ele, em relação ao Nicholas Herschel. Para o Leibniz, a pergunta clássica é: por que existe um mundo com uma determinada característica, seja vazio ou não vazio? Porque é contingente que seja de um modo ou de outro. O mundo vazio é uma alternativa possível relevante, da mesma forma que o mundo cheio de coisas. E por isso precisamos explicar por que Deus atualiza um mundo não vazio em vez de nada ou de um mundo vazio. A ideia, né, se você pensar a noção de nada absoluto, ela se distingue de um mundo vazio de coisas. O nada absoluto é o nada. Não tem nada, nem possibilidades, nem um mundo sem coisas. E aí, para o Leibniz, de certo modo, não há possibilidade de um nada absoluto. Deus poderia não ter criado o mundo, seja um mundo com coisas ou um mundo vazio. Mas mesmo que ele não criasse nada, ainda haveria Deus. E por isso não seria o nada absoluto. Pode não haver mundo de nenhum tipo, vazio ou com coisas, mas haveria Deus sozinho, sem criação. Essa é a ideia. Para o Herschel é diferente. A pergunta não é por que existe um mundo não vazio. A pergunta é por que somente podem existir mundos não vazios? Se a gente lê o livro todo do Herschel, ele apresenta uma ideia que difere da ideia do Leibniz, que é de que, na verdade, o mundo teria que ter coisas. O mundo vazio é apenas uma possibilidade lógica. Ele distingue possibilidade lógica, possibilidade metafísica, a possibilidade física, mas o mundo vazio é uma possibilidade lógica, mas não real de ser realizada. Ela não está no escopo das possibilidades atualizáveis. E isso, no capítulo 2, ele começa a explicar, e depois, ao longo do livro, ele vai dizer que existe um princípio axiológico de valor, de que é bom que o mundo tenha coisas. Um mundo vazio não obedece a esse princípio axiológico de otimalidade, do que é excelente acontecer. Isso, a gente vai ver, ele se aproxima do Leibniz, que é a ideia de que haver um mundo com coisas é uma coisa boa e a gente está no melhor dos mundos possíveis.
Então, se o mundo vazio fosse uma possibilidade real, assim como o mundo não vazio, então a atualização de qualquer dos dois seria contingente e requeriria uma explicação, como é no caso do Leibniz, que pede uma explicação, uma razão suficiente para que Deus tenha criado um mundo com coisas e não um mundo vazio. E a premissa dessa discussão é de que apenas um entre diversos mundos possíveis alternativos existe. Não está falando que existem mundos alternativos ao mesmo tempo. Não é uma ideia, uma modalidade forte, no sentido que há universos, mundos reais alternativos aos nossos, universos paralelos. A ideia é que só existe um mundo, este aqui. Os outros são apenas possibilidades que não foram atualizadas. Então, existe uma distinção modal aqui importante entre necessariamente existe algum mundo, essa é a fórmula, e existe um mundo que é necessário. Então, para o Leibniz, necessariamente algum mundo vai haver, não vai ter o nada absoluto, vai ter um mundo que vai ter coisas e pode ter um mundo que não vai ter coisas. Então, a primeira afirmação de que necessariamente existe algum mundo de qualquer tipo não implica a segunda afirmação de que existe um mundo que é necessário. O nosso mundo é necessário. Não, nosso mundo é contingente, a gente precisa de uma explicação para a sua existência. A pergunta que está relacionada nesse debate, que sempre aparece, é: pode-se imaginar a não existência? Então, a gente não está falando de nada absoluto. Como eu mencionei, existe uma diferença entre existência, não existência e nada absoluto. O nada absoluto não é uma possibilidade para o Leibniz, porque ainda que nada houvesse, haveria Deus. Mas Deus poderia criar um mundo com coisas ou um mundo vazio. Mas a pergunta é: que tipo, um mundo vazio, supondo, o mundo é uma estrutura de realidade que não tem um universo físico, espaço-temporal dentro. Seria algo abstrato, como cheio de possibilidades. A questão é que, se o mundo que tivesse sido criado fosse vazio, não existiria a pergunta de por que foi assim. Não haveria coisas, e por isso muito menos seres humanos, seres inteligentes, que se fizessem a pergunta por que o mundo é assim e não de outra forma. Se não houvesse coisas existentes, não haveria nada, ninguém, nenhum ser intencional, nenhuma consciência para perguntar por que é assim. Isso, de certo modo, teria levado Wittgenstein a afirmar que não tem sentido se espantar com a não existência do mundo, porque não se consegue imaginar a sua não existência. Mas eu acho que, quando ele fala isso, ele está se referindo mais à ideia que a gente não consegue imaginar o nada absoluto. Eu acho que a não existência, talvez a gente conseguisse imaginar como um espaço de possibilidades que ainda não se tornaram reais. Então, o nada absoluto é que foge isso, já desde Platão tem toda a discussão de você falar do não ser, do nada. Isso é um problema na filosofia bastante grande. Então, é uma distinção ontológica, né, contra essa ideia de nada absoluto. O mundo vazio é diferente do nenhum mundo, porque no mundo vazio eu posso dizer não um ser, mas uma perspectiva externa a ele. Se houvesse coisas aqui, elas seriam dessa forma. Mas o nada absoluto não te dá essa perspectiva de fora, não te dá nada, né? Então, o Heschel, ele discutindo essas três categorias, ele, de certo modo, ele rejeita o nada absoluto, que para ele não existe uma terceira categoria além de existência e não existência. O que ele chama de mundo vazio seria um domínio de meras possibilidades, que seria um domínio de não existência, não há nenhuma coisa, nenhum átomo, nenhum campo físico,
mas há uma estrutura, a gente vai ver depois, que é a ideia de uma estrutura protofísica com leis, e da qual surgiu o nosso mundo, o nosso universo. Então, esse domínio de possibilidades não é nada no sentido absoluto, porque ele tem uma organização, e é por isso que o nosso mundo não veio do nada, ele veio dessa estrutura primordial anterior, protofísica. E isso, de certo modo, ele está assim, bem em diálogo com a ciência contemporânea, com a física, que é a ideia, por exemplo, de que antes do surgimento do universo, do Big Bang, por exemplo, você teria alguma estrutura primordial que teria dado origem, não seria uma coisa totalmente do zero, né? Então, ainda relacionada com essa necessidade de explicação da existência, há duas formas de explicar a local e a global. A ideia é que, normalmente, se explica uma coisa em termos de outra coisa. Eu vou explicar a existência de algo através de outra, uma pessoa através dos seus pais, uma explosão através de um vazamento de gás. Eu sempre tenho alguma coisa ou anterior ou simultânea para explicar a existência de outro. O problema da existência do mundo é que eu não posso explicar o mundo apelando para alguma coisa que pertence ao próprio mundo. Isso aí eu estaria eu estaria num círculo vicioso, uma petição de princípio. Eu não consigo apelar a nada do mundo para explicar a existência do mundo. E aí a ideia é como explicar essa mudança de fase de um mundo sem coisas para um mundo com coisas. A mudança do possível para o real. E esse é um problema, é o grande problema da explicação global. Eu não consigo ter uma explicação da totalidade, apenas de coisas específicas. Então, tem dois tipos de explicação que eu poderia ter para a existência das coisas. A que ele chama uma explicação produtiva e retrospectiva. Eu explico a existência de uma coisa ou de um estado de coisa através de descobrir as suas causas eficientes, o processo causal que levou àquela coisa. E uma outra forma de explicar uma coisa seria que ele chama conectiva e prospectiva, é olhando, de certo modo, para os efeitos daquela coisa. Já que o efeito aconteceu, eu infiro a causa. Isso tem um pouco a ver com... eu não vou citar isso agora, não. Então, a ideia é que, nesse exemplo da explicação conectiva e prospectiva, A existe porque sem A, B não teria ocorrido. Como B ocorreu, portanto, A precisava existir. B é posterior a A. Então, de certo modo, o mundo teria que ter acontecido porque houve fatos no mundo posteriores, e já que esses fatos aconteceram, eu infiro que o mundo surgiu. Mas o Escher considera isso falso, porque essas coisas que aconteceram depois não são inevitáveis. Então, os fatos posteriores do mundo não são inevitáveis, e o fato de que eles existem não explica o surgimento do mundo como condição de possibilidade desses fatos. O exemplo que ele dá é: João passou pela porta, João está na sala, A e B. João deve ter passado pela porta porque agora ele está dentro da sala. Então, eu pego o que aconteceu depois e infiro o que aconteceu antes como justificativa, mas ele recusa essa explicação porque ele considera que é uma explicação puramente epistemológica. Eu sei que ele passou pela porta porque ele está na sala, mas isso não me explica por que ele passou pela porta, que seria a explicação ontológica. Então, você olhar só o efeito de uma coisa, você apenas sabe que aconteceu a causa, mas você não tem uma explicação para por que a causa aconteceu. Então, o Escher está procurando explicações produtivas, que seriam ontológicas e não epistemológicas, que funcionam justamente, como a gente viu, para a existência de coisas e eventos particulares no mundo.
a existência de uma cadeira, de uma árvore, a explosão de uma fábrica. Essa explicação produtiva que olha para as causas não funcionaria para a existência do mundo como um todo, porque não há nada fora de uma visão teísta, não há nada fora do mundo que teria causado o surgimento do mundo. E aí a possibilidade de se explicar o mundo sem recorrer a algo fora do mundo foi justamente com a pergunta se a explicação do mundo das partes seria suficiente para explicar o todo. E isso é a ideia do Hume e do Paul Edwards, que criaram o princípio Hume-Edwards, que acha que não precisa de nada fora do mundo, por exemplo, um ser necessário, uma razão suficiente para explicar a existência do mundo contingente. E justamente esse princípio vai contra o argumento cosmológico de Leibniz. Então, a gente vai ver rapidamente como é que é o argumento. Premissa 1, o mundo existe, mas poderia não existir. O mundo físico é contingente. Tudo que é contingente, premissa 2, precisa de uma razão suficiente, princípio de razão suficiente do Leibniz. Premissa 3, a razão suficiente do conjunto de coisas contingentes não pode ser outra coisa contingente dentro do próprio conjunto. Essa é a ideia, tem que ser algo fora, porque o contingente não explica o contingente. Logo, deve haver uma realidade necessária que explique a existência do mundo. Primeira conclusão, essa realidade necessária é Deus. A segunda conclusão. Então, a força do argumento em Leibniz não depende do universo ter começado no tempo. Você pode ter um universo eterno, então, não é a ideia de que tudo que começou possui uma causa, é a ideia de que o que é contingente, mesmo que seja infinito e eterno, precisa de uma razão externa. E essa visão, contida no princípio cosmológico, foi criticada por Hume nos diálogos sobre a religião natural, no diálogo lá entre eles, com base na ideia de que se podemos explicar a existência de cada coisa individual numa série finita ou infinita de coisas, então a série como um todo está explicada. Em outras palavras, conhecer a causa de cada item de uma coleção é suficiente para conhecer a causa da coleção inteira. Eu não preciso de nada fora do mundo, daquela coleção, ainda que fosse infinita. E aí, o princípio Hume-Edwards foi cunhado depois, mas ele já tem suas origens na própria ideia de Ockham, de Guilherme de Ockham, que é a ideia de que uma coleção de causas é causada não apenas por um de seus membros, nem por algo fora da coleção, mas uma parte é causada pela parte anterior, que é causada pela parte anterior, e assim por diante, ad infinito. Então, isso se chama explicação distributiva, é a ideia. Se a existência de cada elemento de uma série é explicada, então a série inteira está explicada. Mesmo que ela seja infinita. Não teria problema eu nunca chegar no primeiro elemento dessa série causal que retrocede. Isso tem toda uma discussão se é possível regresso causal infinito. A ideia do Tomás de Aquino, no argumento cosmológico dele, é contra. Você precisaria ter uma causa primeira, mas dentro dessa visão, você pode ter um conjunto infinito de causas, cada uma retrocedendo, e você estaria explicada a coleção toda. E essa seria a explicação distributiva, que se opõe à explicação coletiva para a existência do mundo, que as partes não são suficientes para explicar o todo. Então, o princípio Hume-Edwards foi usado contra o argumento cosmológico do Leibniz e do Clarke, na famosa correspondência deles, e o princípio é usado contra a ideia de que se o universo sempre existiu e cada estado é causado por um estado anterior, ainda assim precisaríamos de uma causa externa do processo inteiro. Dentro dessa visão, mesmo que a série causal seja infinita, se cada elo da cadeia tem uma causa anterior, a cadeia inteira tem uma explicação causal. Porque a explicação é interna à série. Para cada membro da série há uma explicação, ainda que a
a série seja infinita, porque, como um todo, a série está explicada, porque cada membro tem a sua explicação no membro anterior, na sua causa anterior. O Nicholas Herscher, nesse livro, ele justamente critica esse princípio, embora ele não adote completamente a visão de Leibniz, porque, como a gente viu para ele, o mundo vazio não é uma possibilidade real, para o Leibniz seria. Então, o exemplo que o Herscher dá na sua crítica ao princípio Hume-Edwards é que as partes não dão conta da estrutura do todo. Aí ele dá esses seguintes exemplos: os livros de uma coleção não explicam a coleção de livros inteira, as peças de um carro não explicam o carro como um todo, cada composição de uma sinfonia não explica o programa todo musical, as palavras, eu posso ter uma explicação de cada palavra, mas eu não vou ter a explicação da frase, daquela combinação, as coisas do universo, separadamente, não explicam o universo como totalidade estruturada. Então, a visão dele é que o contexto dá a forma e a estrutura. Por exemplo, você tem 3 letras, você pode formar 2 palavras, dog e God. Então, você explicar as letras, você não explica a palavra. E ele está tratando daquele todo que tem forma e estrutura, que não é só formado de partes. Porque importa a forma como as partes estão organizadas para formar aquele todo. Isso valeria tanto para estruturas físicas, geométricas, quanto processos, eventos temporais. Talvez, segundo ele, e isso parece claro, o princípio só funcionaria em coleções sem estruturas, por exemplo, conjuntos matemáticos, que eles são definidos extensionalmente apenas pela existência dos membros. Você tem os membros do conjunto, os elementos, você explicou a existência do conjunto, porque não há uma estruturação de nenhum tipo, basta o pertencimento ao conjunto. Só que em outros tipos de totalidade, você explicar cada parte não equivale a explicar o todo enquanto todo. Então, o Herscher dá 2 exemplos, por exemplo, uma explicação serial indutiva, por exemplo, de por que cada pássaro, o dodô é uma espécie de pássaro, se cada pássaro desse tipo morreu, não me explica por que a espécie inteira foi extinta. E a pergunta outra que ele faz, por que Kant nunca saiu da Prússia? É interessante esse exemplo, ele diz o seguinte: uma explicação distributiva seria, em todos os momentos da vida de Kant, ele estava em lugares longe da fronteira da Prússia, e dada a logística da época, não tinha como, em cada um desses instantes, ele estar fora da Prússia. Então, por isso, ele nunca deixou a Prússia. Mas esse tipo de explicação, obviamente, não nos dá a razão de por que ele não saiu da Prússia, que tem a ver com a personalidade dele, as limitações financeiras, a vida acadêmica e muitos outros fatores. Então, isso seria um exemplo de que uma explicação de todos os instantes da vida dele não seria suficiente para explicar o todo que forma a vida dele. Então, há 2 tipos de explicação, como eu mencionei, é a distributiva, que é justamente a ideia de que, explicando as partes, eu explico o todo, e a fórmula seria essa: para todo objeto existente X, há alguma explicação P que explica a existência de X. E é diferente da explicação coletiva, que aí eu mudo a posição dos quantificadores, e aí existe uma explicação P tal que para todo X, P explica a existência de X. Então, basicamente, a distributiva, para cada fato existencial, há uma explicação específica para ele, e a coletiva, há uma única explicação genérica que explica todos os fatos existenciais. O princípio Hume-Edwards poderia ser associado a um tipo de falácia da composição, que tem lógica, né? Que é a ideia de transferir a propriedade das partes para o todo. Então, por exemplo, se eu digo um tijolo é leve, eu não posso dizer que uma casa feita de tijolos também é leve. Não posso transferir a propriedade da parte para o todo. Então, se você tenta explicar uma peça de um carro
que tem uma propriedade, o carro não teria aquela propriedade. Isso tem a ver também com a própria discussão do conceito de emergência metafísica, que é a ideia que o todo possui propriedades não possuídas pelas partes que emergem daquela configuração das partes. Em defesa do princípio Hume-Edwards, a gente poderia afirmar que somente um universo existe e pode existir, não cabe perguntar pela razão de por que é assim. Considerando a sua constituição física, seus elementos não podem ser diferentemente arranjados para formar outros universos, e assim, se eu explico a existência desses constituintes do mundo, a existência do mundo estaria explicada. O Rescher, ele responde a essa crítica dizendo que, embora não haja diferentes possíveis universos, só existe um mundo, existem diferentes possibilidades de se constituir esse único universo. O nosso universo tem uma natureza estruturada e, por isso, poderia ter sido feito de outras formas, essa configuração das partes. Então, explicar as partes do nosso mundo não explica por que ele é dessa forma, porque essas partes poderiam ser arrumadas de outro jeito, e por isso eu precisaria de um princípio anterior, mais fundamental, para explicar por que as partes foram arrumadas dessa forma. E aí, se poderia afirmar que toda essa discussão sobre a natureza de por que existe um mundo com coisas é uma pergunta irrespondível, e os críticos falam a busca por uma explicação global da existência do mundo é irrealizável, não tem como explicar, é uma pergunta, de certo modo, como o positivismo lógico teria afirmado, uma pergunta que foge da nossa possibilidade de compreensão, das nossas capacidades cognitivas. Para o Rescher e outros autores que defendem diversas formas de explicação para a realidade, a pergunta é legítima, só que para perguntas não usuais, temos que fornecer respostas também não usuais. Mas a pergunta continua cabendo e sendo plenamente filosófica e a ser objeto de reflexão e investigação. Então, no capítulo são apresentadas 6 possibilidades de se lidar com a pergunta por que existe alguma coisa, por que o mundo é não vazio. A primeira seria o rejeicionismo. Basicamente, diz que a pergunta é ilegítima ou mal formulada, porque explicações causais exigem sempre algum dado anterior e não haveria como explicar causalmente a totalidade da existência. Essas perguntas são transformacionais e não formacionais. A ideia, para eu explicar alguma coisa, foi o que eu falei antes, eu preciso de algo fora da própria coisa, né? Ou explicar um fato, eu preciso de uma causa para esse fato, seja ela simultânea ou anterior. Mas eu não posso explicar uma coisa que é contingente por si mesma, justamente porque ela é contingente, e ela é causada, ela não depende de si mesma para a sua existência. Aí tem a distinção entre essência e existência. Por exemplo, um ser necessário como Deus, ele não precisa de uma explicação para a sua existência, porque ele é a causa de si mesmo, ou exatamente é incausado. Então, a ideia é que uma outra forma o Rescher criticou esse caminho de rejeitar a tentativa de explicação global da existência, explicação sinótica, e para ele essa resposta é a mais insatisfatória porque elimina a questão em vez de enfrentá-la. Então, para o Rescher, você tem que enfrentar a questão e, por exemplo, o fato dela ser muito ampla, envolver o universo todo, não seria motivo para você abandonar a questão.
porque, de certo modo, a ciência estuda o universo como um todo. Por exemplo, a sua idade, a sua estrutura, a composição, o volume. E a ciência, a cosmologia, não abre mão de estudar o universo todo porque ele é um elemento global. Então, isso seria ilegítimo você rejeitar esse empreendimento humano de tentar entender a realidade como um todo. A outra possibilidade de tratar da questão é o mistificacionismo. Nesse caso, a pergunta é considerada legítima, mas irrespondível. Então, não é que a pergunta não faz sentido, mas a pergunta não tem resposta e é um problema real, o porquê nós existimos, a realidade, o mundo existe, mas isso ultrapassa os limites da razão humana e é um verdadeiro mistério que tem que ser reconhecido como tal e contemplado como inefável. O Herschel reconhece que essa posição evita soluções simplificadas, precipitadas, porque não é uma rejeição da pergunta, mas é uma posição assim de último recurso, deixa o problema em suspensão, é uma forma de agnosticismo, eu não tenho como saber por que o mundo existe, então eu vou suspender o juízo e reconhecer que há um mistério insolúvel, num sentido até meio kantiano, né? É a coisa em si que a nossa capacidade nunca vai alcançar. A terceira forma de se lidar com a pergunta é considerado arracionalismo, que não é irracionalismo, é a ideia de estar fora da razão, não contra a razão. E aí, essa linha entra na oposição entre explicação e fato bruto. O mundo não vazio, o mundo com as coisas, ele existe simplesmente porque sim. A existência das coisas, do mundo, seria um fato bruto, sem razão explicativa possível. Então, existe a pergunta, ela é legítima, não é um mistério, porque tem uma resposta. Qual é a resposta? É assim, porque é assim. É um fato bruto. Fato bruto na filosofia é aquilo que não tem explicação possível. E na literatura se distingue fato bruto ontológico, não existe e nunca haverá explicação, nem que a ciência avance tudo que é possível, ela não vai ter essa resposta, e o fato bruto epistêmico, que é o fato bruto que hoje não tem explicação para alguma coisa, mas amanhã, com o avanço do conhecimento, pode haver. Então, nessa visão, a existência do mundo seria um fato bruto ontológico, que não tem explicação possível. E existe ainda, a gente viu numa sessão anterior, há meses atrás, justamente sobre fatos brutos, e a gente viu a distinção entre fato bruto, ontológico, e fato autônomo. O fato bruto, ele é apto para ter uma explicação, mas ele não tem e nunca vai ter, mas é cabível você, eventualmente, perguntar por aquela explicação. Não é um erro de categoria metafísica. E o fato autônomo, não. Ele não tem explicação porque ele não é apto a receber uma explicação. Ele é um fato que ele está ainda mais, de forma mais bruta, primitiva, do que o fato bruto, porque nem cabe perguntar pela explicação daquele fato. Alguns autores consideram que a existência do mundo poderia até ser um fato autônomo que não cabe explicação. Alguns consideram que a existência de Deus é um fato autônomo porque não cabe explicação. A quarta possibilidade de se lidar com a pergunta fundamental é o teísmo, que é a ideia de que a existência global é explicada por meio de uma substância externa ao mundo, que seria Deus. Deus está fora do mundo, da ordem mundana, e a atividade criadora dele explicaria por que há coisas no mundo. Isso dentro da linha dos argumentos cosmológicos que tentam provar a existência do universo através de um ser criador externo ao universo. O Herschel reconhece uma alternativa clássica,
que foi desenvolvida ao longo da história da filosofia, está ligada justamente a esses argumentos cosmológicos, mas ele a considera metodologicamente problemática se ela for usada para resolver dificuldades filosóficas ou científicas, porque, de certo modo, ao apresentar a solução teísta, eu estaria fazendo um apelo direto ao sobrenatural e saindo do campo natural. E, apesar de ser um caminho possível de tratar a questão, metodologicamente eu estou mudando o método de resolvê-la, que aí é saindo do mundo natural. E dentro dessa resposta teísta, você pode ter a pergunta... você tem que ter a premissa de que Deus seria uma substância incausada, porque senão você vai só deslocar a pergunta por que, ao invés de por que existe o universo, você perguntaria por que existe Deus, e você teria que ter um outro ser, e aí você teria um regresso ao infinito de perguntas, você tem que ter justamente a ideia da causa primeira incausada. Tem a abordagem nomológica ligada a leis, princípios, que é a que o Herschel vai adotar, que considera mais promissora, porque não é uma explicação substancial, não precisa de um ser que explique a existência do mundo, mas apela a uma entidade não apela a uma entidade pré-existente qualquer, mas a um princípio regulador da passagem da possibilidade à atualidade, à existência. Então, em vez de explicar a existência do mundo por uma substância divina, se explica por um princípio abstrato de criatividade ou atualização. Não é uma coisa pré-existente ao mundo, um ser, uma pessoa, mas uma regra ou estrutura nomológica que opera no domínio das possibilidades e explica por que algumas possibilidades passam para a atualidade. E ele vai desenvolver melhor essa abordagem ao longo do livro. E, por fim, o necessitarianismo, que é a posição que afirma que o mundo existe por necessidade absoluta. A existência do mundo seria algo logicamente necessário, uma verdade lógica ou matemática. O mundo existe por necessidade. Seria um pouco espinosista essa posição, que tudo o que acontece é necessário. Então, justamente, para o Herschel, essa posição é excessivamente forte, porque a gente pode conceber alternativas ao mundo atual, inclusive um mundo vazio, embora para ele não seja uma possibilidade real, e é difícil imaginar que este mundo físico exista por pura necessidade lógica, que seria um passo ilegítimo você transformar uma verdade, de fato, numa verdade lógica. Então, a ideia, isso está baseado no princípio da homogeneidade genética entre causa e efeito, que foi herdada dos gregos, né? Ainda que problematizada pela ciência moderna, a ideia de você passar do não existente para o existente, embora hoje você, na ciência, você passa da matéria para a energia, do orgânico, do inorgânico para o orgânico, enfim. Mas a ideia é que, para defender a sua posição nomológica, o Herschel apela para a ideia de que coisas podem ser causadas por estados de coisas. Então, eu explico o universo como uma coisa por um estado anterior com regras lógicas e abstratas. Era um mundo abstrato que explicaria esse mundo, mas eu não poderia explicar este mundo a partir de uma coisa externa a ele. Então, nessa abordagem nomológica, a existência de coisas substanciais do nosso mundo pode ser explicada por um princípio não substancial, que seria uma regra, uma estrutura, uma condição nomológica, o que ele chama leis protofísicas, que determinam justamente quais possibilidades podem ou não ser atualizadas. É essa estrutura nomológica mais fundamental que explica por que o nosso universo existe dessa forma, né? Então, seria semelhante a uma equação matemática que restringe quais soluções são admissíveis. E aí o exemplo dele, por exemplo, nessa equação x² é igual a 4,
a equação não causa fisicamente os números 2 e -2, que são as únicas soluções possíveis para a equação, para a verdade da equação. Mas estabelece que apenas esses valores satisfazem a condição. Então, de certo modo, é como se essa equação fosse esse estado mais fundamental, lógico, anterior, que determina quais os valores de variáveis o nosso mundo pode ter para satisfazer essa estrutura mais fundamental. Então, já chegando no final da apresentação, que é um apêndicezinho muito rápido, como é que afeta o princípio Hume-Edwards? Não afeta o argumento cosmológico Kalam, que é tudo começa a existir, tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Essa é a estrutura do argumento, muito simples, que justamente o Kalam defende que o universo tem uma causa porque ele teve um começo. E toda a estrutura do argumento é para dizer que um passado infinito não é possível, por uma série de motivos, e aí o universo precisa ter tido um começo, e tudo que tem um começo tem uma causa, e essa causa seria Deus. O princípio Hume-Edwards não atinge o argumento Kalam, porque o argumento não defende que cada parte do universo tem uma causa, e por isso o universo como um todo precisa de causa. O argumento te fala que a finitude do tempo necessita de uma causa externa a ele para fazer o tempo justamente começar junto com o universo. Uma outra forma de você contornar o princípio seria dizendo que o universo não poderia ser infinitamente físico, porque não há estruturas físicas infinitas. Há na matemática, embora sejam bastante contraintuitivas, mas não haveria no mundo físico um número infinito de elementos. Então, a ideia do princípio do Hume-Edwards, de que a cadeia infinita se explica membro por membro, não seria possível, porque a própria cadeia infinita não existiria. E supondo que, já que o mundo não é infinito, o mundo é finito, se o universo for temporalmente finito, há um primeiro evento, esse primeiro membro ficaria sem explicação interna. Então, de certo modo, você ter um mundo infinito favorece o princípio Hume-Edwards, porque para cada membro, você tem uma explicação para ele que está no membro anterior. Se você tem um universo físico, você não vai ter a explicação, porque aquele primeiro membro não vai ter explicação dentro da cadeia, ele teria que ter uma explicação fora. Então, a finitude temporal enfraquece o princípio Hume-Edwards, porque impede a estratégia de Hume de explicar tudo internamente por regressão infinita. E a finitude justamente fortaleceria, de certo modo, o argumento do Leibniz e o Kalam, porque eles justamente fazem referência a algo externo ao mundo. E você tendo uma estrutura finita, você pode buscar algo externo a ela. No infinito, em princípio, você não precisaria. E nessa linha, o Richard Swinburne, ele veio com essa ideia de que para explicar causalmente o todo, não basta apontar causas para cada parte, se essas causas também fazem parte do próprio todo que queremos explicar. Então, ele critica o princípio porque ele diz que se todas as causas estão dentro da série infinito, isso explica cada membro, mas não necessariamente explica a existência da série como um todo. Então, ele justamente vai contra a ideia de que numa série infinita ela estaria internamente explicada, porque a explicação dela, você teria algum tipo de circularidade aí, e ele dá o exemplo. Seja C causa B, B causa A. Se queremos explicar o conjunto A mais B, o princípio Hume diria A é explicado por B, B é explicado por C, logo A mais B está explicado por B mais C. Para Swinburne, não, porque B é o elemento que precisa ser explicado. Por isso, a causa de A mais B teria que ser apenas C, porque B está dentro da explicação. E aí ele critica justamente essa visão de que você explica as partes de um todo por elas mesmas.
Esse de certo modo, dentro da linha do argumento cosmológico do Swinburne, só que ele vai na ideia de que o mundo complexo existe porque Deus é simples, e Deus é simples porque ele é infinito. Se Deus fosse extremamente grande, mas não infinito, ele seria menos simples. E o simples explica o complexo. É muito interessante o argumento cosmológico do Swinburne, e que está relacionado com essa crítica ao princípio de Hume-Edwards. Então, a conclusão que o Herschel chega, a explicação não pode vir das partes. Para ele, a existência de um mundo não vazio exige uma explicação que não pode ser fornecida apenas pelos constituintes do próprio mundo físico. Por isso, ele rejeita o princípio Hume-Edwards, segundo o qual a explicação de cada parte seria suficiente para explicar o todo. E a base desse raciocínio é que, independentemente do universo físico ser finito ou infinito, a explicação da sua não vacuidade, do fato dele ter coisas existentes, deve ser procurada num nível mais fundamental, um domínio nomicamente estruturado de possibilidades, no qual princípios protofísicos restringem o campo das possibilidades reais. Então, não importa se o universo físico é finito ou infinito, porque, para o Herschel, o motivo da existência dele está fora desse universo, na forma de princípios mais fundamentais. Só que esses princípios, por sua estrutura, seria como um algoritmo que define regras de atualização de possibilidades. Pela forma como esse algoritmo foi feito, apenas mundos cheios seriam possíveis. Então, ele considera que a possibilidade é algo real, é algo, eu não diria existente, é real. Ele não toma o nada absoluto como uma alternativa explicativamente disponível. Não é uma terceira categoria entre existência e não existência. Ele distingue entre não existência e nada absoluto, que o domínio da possibilidade, embora seja não existente, tem uma estrutura, e por isso ele não é um nada. Nosso universo é não vazio, justamente porque os princípios que regulam a possibilidade real excluem mundos existencialmente vazios e permitem apenas a atualização de mundos com algum conteúdo. E esse nosso mundo se tornou de possível para real por um princípio de otimalidade. De certo modo, o mundo atual seria aquele que satisfaz melhor os critérios de valor relevantes, que seriam metafísicos, cognitivos, estruturais. Nosso mundo teria regularidade, uniformidade, conservação, simplicidade, simetria, um tipo de economia. Então, esses valores juntos, que caracterizariam o nosso mundo, para o Herschel, fariam com que este nosso mundo tivesse a sua razão de ser. E isso se aproxima um pouco da visão do Leibniz. E é isso. Eu agradeço aí pela atenção, pela paciência, e essas são algumas referências só que eu citei, que são... é o livro do Nicholas Herschel, On Explaining Existence, que eu coloquei no grupo, né, em PDF. Tem o argumento cosmológico da Stanford Encyclopedia of Philosophy também, que faz um apanhado bem, bem grande de todos os princípios cosmológicos e os pressupostos metafísicos que estão amparando. Tem um livro importante do Alexander Pruss, que é Infinite Causation and Paradox, que ele trata diretamente dos paradoxos da infinitude causal temporal. E tem esse artiguinho do James Kane, que ele faz uma análise bem, bem interessante justamente do princípio Hume-Edwards. E tem uma literatura maior, mas isso é assim a base da apresentação. Então, obrigada, e estou aberta a alguma pergunta que tenha. Falamos um pouco menos de uma hora. Foi um pouco rápido, porque eu tinha 40 slides e eu queria falar bastante, mas acho que, assim, eu espero que tenha ficado claro, pelo menos as partes principais.
porque o assunto é um pouco denso e quem não está acostumado com essa discussão, às vezes fica muito abstrato, né? Mas eu diria que é metafísica densa, assim, que está na base de desenvolvimentos posteriores contemporâneos, né? Bom, posso fazer uma pergunta aqui? Só tirar aqui a mãozinha. Bom, primeiramente, gostei bastante da sua apresentação. Obrigada. Enfim, é realmente fabuloso poder discutir questões fundamentais. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas, fundamentalmente, aqui. A primeira delas é em relação à possibilidade de um mundo vazio dentro da filosofia de Leibniz. Porque, por exemplo, segundo Leibniz, as relações espaço-temporais, por exemplo, são fundamentadas na existência de corpos, enfim, da matéria. Tá? Então, são as coisas materiais que vão definir as suas relações e a partir delas que efetivamente nós vamos ter os conceitos de espaço como, enfim, como uma ordem de coexistência das coisas e o tempo como uma ordem de sucessão das coisas. Então, quando se fala de um mundo vazio, eu fico um pouco perdido em relação a esse conceito de Leibniz, porque, por exemplo, faria sentido de um mundo vazio um mundo à la Newton, né? Ou seja, que você tem um espaço absoluto, ou seja, que é uma substância em si mesmo, portanto, é um objeto fundamental, assim como a matéria, mas é um espaço sem matéria. Para mim, isso faria um sentido como um mundo vazio. Agora, dentro dessa concepção de Leibniz, eu fico assim um pouco sem conseguir associar a essa ideia de mundo vazio com aquilo que Leibniz, enfim, conceitua, por exemplo, como enfim, a emergência do espaço, do tempo, etc. Então, seria essa a primeira pergunta. Sim. Quem coloca um pouco essa diferença mais claramente é o próprio Herschel no livro, porque ele rejeita de uma forma, segundo a metafísica que ele adota, desse estado protofísico, ele rejeita a possibilidade de um mundo sem coisas, de um mundo vazio. E que, para ele, a pergunta por que existe alguma coisa seria respondida por essa estrutura mais fundamental de possibilidades. E que, para o Leibniz, a pergunta que ele faz, quando ele faz por que existe alguma coisa, seria por que existe alguma coisa porque é contingente que haja alguma coisa. E o que é contingente que haja seria um mundo com coisas. Porque senão a pergunta não faria sentido. É claro que desenvolvendo a metafísica toda dele, dentro da visão relacionista do espaço-tempo, você poderia ter formas de que, na verdade, esse mundo que não poderia ter sido de outra forma, em função de outros princípios metafísicos e da própria ideia do melhor dos mundos possíveis. Uhum. Mas para ele precisar de uma razão, ele precisa ter uma contingência na existência do mundo como ele é. Senão a pergunta não caberia. Mas você concorda, o nada absoluto não é uma possibilidade. Uhum. Sim. O mundo com coisas, o mundo físico, ele tem a explicação, porque teria que ter uma explicação suficiente, que é o melhor dos mundos possíveis. Mas a pergunta precisa admitir uma certa modalidade, uma certa possibilidade de ter sido de outro modo. É claro que, desenvolvendo o modo como o mundo é, você vai ter uma explicação de por que ele é assim nas próprias estruturas espaço-temporais, dentro da metafísica que ele adota. Mas o mundo vazio pode não ser da mesma nível de possibilidade do mundo com coisas, mas ele não é rejeitado como, por exemplo, um autor como Herschel claramente rejeita. Uhum. Eu não sei se o De Rossi, o De Rossi é especialista no princípio da razão suficiente de Leibniz, então ele pode enriquecer muito mais a discussão. Oi, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu acho que especialista é uma expressão muito forte, né? Porque as pesquisas na modernidade são bem pulverizadas, apesar de ser o assunto que eu mais estudo, né?
Mas o princípio de razão suficientes e os desdobramentos, principalmente a partir de Leibniz, foi o tema do meu TCC, da minha tese, de alguns dos artigos que eu consegui publicar. Mas, primeiro, com relação à questão do espaço-tempo, eu acho que o Denis tem razão nessa questão de que o espaço e o tempo no Leibniz implica alguma materialidade, né? O grande debate dele com os Newton, né? Uhum. Mas a questão que eu queria chamar a atenção não é essa, é uma questão que vai bem além do Leibniz, inclusive, que tem a ver com a ideia de um espaço lógico anterior à existência, né? Uhum. Isso traz um problema com o qual Kant se defrontou, inclusive a rejeição dele do sistema fichtiano é baseada exatamente nisso, que é como que tu deduz matéria a partir da forma. Porque a grande questão da existência que o Leibniz coloca é que, óbvio, esse espaço lógico, que o Leibniz já pensou nele, está no entendimento divino. Só que o entendimento divino, com um campo de possibilidades, ele precisa de um substrato material a partir do qual essas possibilidades se determinam. Esse tipo de discussão já está no Leibniz, mas no Kant ela fica bem mais explícita, que o Kant pensa assim. Por exemplo, para que a gente possa dizer que um triângulo não é um quadrado, ou que a gente não pode dizer que um triângulo é quadrado, essa contradição formal pressupõe a existência de triângulos e quadrados. Então, a gente precisa dos elementos e a contradição formal, né, a contradição lógica, ela aparece nas diferentes combinações desses elementos. É como se o Kant estivesse dizendo que a possibilidade formal, ou mesmo as contradições formais, que seriam o extremo oposto da possibilidade, dependem de alguma existência, seja uma multiplicidade ou uma unidade que engloba uma multiplicidade, a partir do qual essas contradições e combinações possam acontecer. Por isso que o Leibniz se vê forçado a admitir que a existência de Deus é condição de possibilidade para esse espaço lógico. Ele se vê forçado a admitir isso. Isso é uma tese um pouco estranha, porque o Leibniz aceita o argumento ontológico, que é exatamente o contrário. A gente deduz a existência de Deus a partir de sua mera possibilidade. Essa é uma tensão que eu vejo no Leibniz, é que até agora eu não consegui pensar em como resolver, ou não digo resolver, mas como que o Leibniz poderia resolver isso, porque eu sempre pressuponho que o filósofo tem mais condições de apontar uma solução para o problema que eu estou vendo que eu mesmo, né? Mas a questão problemática é como que a gente pode pensar um universo material derivando de um espaço lógico. Eu, pelo menos, eu tenho dificuldades para entender isso. Inclusive, a minha posição nesse debate todo é a do misticismo lá. É uma posição bem kantiana, fichtiana, típica do idealismo e do romantismo, né? Sim. Não, então voltando, depois eu vou voltar com o Denis, que ele também tinha uma outra pergunta. De certo modo, o Leibniz pode se aproximar do resto, quer dizer, o resto é se aproximar do Leibniz no sentido de que, no fundo, o mundo físico foi criado porque tinha uma razão para isso, e no caso do Leibniz, a necessidade, de certo modo, de ter sido escolhido esse mundo, de Deus ter escolhido, é mais rico escolher um mundo com coisas do que escolher um mundo vazio, é melhor em termos axiológicos, isso tem uma proximidade entre o resto e o Leibniz. E, de certo modo, para o Leibniz, o mundo vazio seria uma possibilidade abstrata, mas, na verdade, que não foi levada em consideração, mas não é algo que é descartado. E, nesse ponto, pode ter uma proximidade com o resto que ele considera. É uma possibilidade, mas não é uma possibilidade tão real quanto a outra. Mas não é um nada como nada absoluto. Existe uma diferença aí. Você tem uma gradação de preferências de criação de mundo. O nada absoluto, que aí é nenhuma criação, o mundo vazio e o mundo não vazio. E aí tem uma tensão aí de onde você... até que ponto o mundo vazio é realmente uma possibilidade. Para o resto, ele dá o motivo no artigo que não é a possibilidade a ser considerada. E para o Leibniz, de certo modo, é uma possibilidade abstrata, concebível, mas que, dentro de todo o arcabouço da intencionalidade divina, não foi realizado. Mas há essa composição. Eu acho que é mais que isso. Pelo menos eu não lembro do Leibniz tratando, nos textos que eu li dele, pelo menos um espaço vazio. Mas dá para pensar isso através de uma diferença que o Leibniz introduz entre a definição nominal e definição real, né? Numa definição nominal, a gente pode definir o maior de todos os números, inclusive, né? Só que o Leibniz está mais interessado nas possibilidades reais, ou seja, aquelas que a gente consegue indicar as condições de sua produção, né? Mas por que ele faria a pergunta? Porque existe alguma coisa, um mundo não vazio e não antes da... Quando ele diz o nada, não é
é o espaço vazio, o mundo vazio ou o nada absoluto? É o nada absoluto. Pelo menos eu interpreto assim, só que eu interpreto mais como uma função retórica, porque o nada ali ele adquire um caráter de, pelo menos me parece, de conceito limite, não de uma possibilidade real. Eu não sei se eu não acho que o Leibniz chega a fazer isso, mas a possibilidade do nada circunscreve o campo de possibilidades das coisas que podem ser possíveis, assim. Mas isso é uma discussão que daí já não é mais leibniziana, daí é schellingiana, heideggeriana, tanto que eles dialogam com o Leibniz nesse sentido, né? Porque o Eu não sei nada responder. excluiria até... o nada excluiria até a existência de Deus. É o nada. E tem a Não questão é de Deus que... e não criando, né? Tem essas três categorias: o nada absoluto, o mundo vazio e o mundo não vazio. E você tem aí a pergunta, ela pode circular nessas três possibilidades que não são tão reais ou equivalentes, né? Agora mais no caso do Leibniz, né, a questão dos mundos possíveis é uma questão de ter pelo menos um elemento existente, senão tu não configura uma possibilidade, pelo menos no Leibniz, né? Porque tem aquela questão de que toda possibilidade formal é uma certa combinação de elementos materiais, né? Ainda que intencional ou possível na mente de Deus, né? Então, um mundo vazio, ele não teria elementos para combinar ou descombinar, então, me parece que pro Leibniz, pelo menos, não seria uma possibilidade um mundo vazio. E o nada também, porque o nada não tem matéria, né? Então, ele não seria uma possibilidade real. Só que a questão é, a questão do nada me parece que fica em segundo plano, mas o que Leibniz está querendo colocar com a contingência do mundo atual e de um mundo como uma totalidade de coisas. Primeiro, a gente tem que explicar por que a gente está falando agora de Leibniz e não de Spinoza, por exemplo, por que o mundo é desse jeito e não de outro. Só que quando a gente pensa que, independentemente de como o mundo fosse, a gente ainda teria que explicar por que ele existe ao invés de não existir, ele está querendo justamente caracterizar a contingência do mundo. Por isso que eu acho que o nada tem uma função retórica ali, porque o que o Leibniz está colocando em questão é, nós temos um mundo que no interior desse mundo e nele como um todo, a gente não consegue encontrar uma explicação que justifique a existência dele. Sim. O nada e o vazio. É quase uma pergunta retórica, ele já tem a resposta, né? Isso. Tanto que a pergunta aparece 2 anos antes dele morrer, né, na maturidade, mas esse tema é um assunto desde os primeiros trabalhos dele, lá na década de 60 e 70. Então, o livro, nesse capítulo do Heschel, ele fala que ele estaria na lareira, em Hannover, em 1697, olhando para se aquecendo, e ele teria feito essa pergunta escrita no tratado. Sim, é o da origem primeira das coisas, né? É. Mas eu acho que a pergunta mesmo só vai aparecer Depois, né? no texto de 1714 lá, que é os princípios da natureza da graça, que é a formulação famosa, né? Sim. E depois reapareceu na monadologia, depois. Pior que na monadologia não aparece essa formulação. Num parágrafo, eu tinha visto uma referência que, não exatamente com toda a formulação, mas que estava também, sim. Uhum. Não com as mesmas palavras, né? Sim, mas é justamente essa ideia de como partir do espaço lógico para o espaço das coisas, material, é a grande questão, né? Uhum. Mas a minha questão, na realidade, é a seguinte: como que você pode conceber um mundo sem nada? Ou seja, se você fala do nada como a ausência de algo material, para mim faz sentido, mas esse mundo vazio teria algo como, por exemplo, o espaço, como é o caso, enfim, de uma teoria newtoniana, no qual você tem um espaço independente da matéria. Portanto, se a matéria existe ou não, enfim, isso é um outro problema, mas existe um mundo vazio, porque se você pensa num mundo sem nada, inclusive o espaço é derivado das relações entre a matéria, então esse mundo, ele é o próprio nada. Não que eu conceba que o nada como a inexistência de Deus, porque pelo menos em tudo que eu li de Leibniz, em nenhum momento ele põe essa questão em xeque. Então, me parece que, de fato, quando ele fala de um mundo vazio, seria de um nada, mas um nada como oposição à existência de algo material, não à existência de Deus propriamente, né? Sim. Pois é,
esse sentido, como o Heschel coloca, o mundo é alguma coisa como espaço de possibilidades. Eu não sei se seria o espaço, isso eu teria que ver, porque ele não entra nessa questão. O que seria esse mundo vazio, que não é o nosso universo físico, né? Qual é a alternativa ao mundo com coisas? O que tem que ter? Por exemplo, o Heschel, na verdade, não é equivalente o mundo com coisas e o mundo sem coisas. Ele fala desse campo de possibilidades mais fundamental que teria dado origem, e somente poderia ter dado origem, a este mundo com coisas. Nesse ponto, ele se aproxima do Leibniz, que a única possibilidade de atualização seria essa. Mas o que seria esse mundo sem coisas que, segundo ele, seria um mundo qualquer, no sentido abstrato como espaço de possibilidade? Seria, então, essa estrutura fundamental que deu as regras para o surgimento do nosso mundo. Uhum. Então, você não teria um mundo, não, é porque ele faz essa contraposição. Não existência é diferente de nada. Então, é possível um mundo sem existência, sem coisas. Eu não sei se teria o espaço aí, mesmo teria que pensar. Então, mas aí o que seria o mundo, efetivamente? Porque se há um termo que designa nada, ou seja, se há um termo que designa, enfim, algo que não está povoado, que não tem matéria nem nada, então qual é a diferença desse termo mundo para o nada? Tá? Essa que é a minha pergunta. Porque o nada não tem, porque esse mundo sem as coisas é um mundo que contém possibilidades, e contém uma estrutura, e contém regras, princípios, leis protofísicas. Não, no Heschel, tudo bem, é a condição a partir do qual ele parte. A minha pergunta, na realidade, é como Leibniz poderia conceber uma coisa como esta. Tá? Porque mesmo que você vá na doutrina da monadologia, você já pressupõe um ato de criação divina, que é a criação das próprias mônadas, por exemplo, como base, né, como fundamento da realidade. Né? Sim. Na verdade, acho que então, estou vendo aqui no Heschel, ele fala que, de certo modo, é inevitável que haja um mundo. Ele disse isso na página 2. Mesmo que você aceite que o mundo vazio é um mundo. Então, a existência de um mundo qualquer é uma categoria necessária. Uhum. Mas esse mundo, com coisas dentro, não vazio, é que seria contingente. Agora, o que seria esse mundo até vazio? Eu não sei se é uma interpretação do Heschel assim, um pouco extensa demais do pensamento de Leibniz, mas ele considera que, para o Leibniz, há um mundo, e não um mundo. Como, depois ele vai entender como estrutura de possibilidades nomológica, mas para o Leibniz seria alguma coisa diferente do nada absoluto. Derossi. Esses últimos comentários ali é basicamente o tema da minha dissertação. O Leibniz precisa da prova ontológica da existência de Deus, lá de Santo Anselmo, e do Descartes também por um motivo muito simples, porque é necessário que exista um mundo, seja qual for, se tu assumir que Deus existe. Porque se Deus não existir ou tu não tiver como provar como Deus existe, tu não tem um antecedente para que o mundo seja consequente. E tendo um antecedente de Deus, não tem como o mundo não existir. Mas se tu disser que tem que existir algum mundo, necessariamente, isso já não é mais Leibniz, isso é Spinoza, é Hegel, mas não é Leibniz. O grande problema que eu vejo, que daí vem toda a crítica que eu mobilizo a partir de Kant, a prova ontológica, né, por isso que o Leibniz não conseguiria realizar o objetivo dele, é que, primeiro porque a prova ontológica ela depende de elementos que o Leibniz não tematiza de forma suficiente, como existência, como predicado real e tudo mais, que já é um tema bem batido, né? Mas outro tema bem difícil para o Leibniz é, vamos supor que Deus exista. Vamos aceitar, Deus existe. Então, de Deus vai se seguir um mundo. A questão é que tu consegue conectar na série intramundana uma causa a um efeito, esse efeito se torna a causa de outro efeito e assim por diante. A gente consegue ver a conexão dessas causas.
Só que essa mesma conexão faz com que toda causa deva ser tomada como efeito de uma causa anterior, e assim a série se estende ao infinito. Então, supondo que Deus exista e que ele seja essa base material dessa esfera, o campo lógico, né, das possibilidades, porque resta a questão de pensar como que a gente conecta essa causa primeira ao primeiro efeito, assim, que fez com que a série se materializasse, se atualizasse da forma como ela é. Porque o grande problema, isso Kant aponta nas antinomias, tudo bem, a gente pode pensar uma causa primeira, mas como que a gente conecta com as outras? Porque se tu conecta com as outras, ela não pode ser causa primeira. E se ela está conectada, é basicamente esse argumento, ou tu garante a conexão e perde a completude, ou tu tem a completude e perde a conexão à consistência, né? Porque tu tem um universo que seria completo, tu tem o mundo como um todo e a causa desse mundo, mas tu não consegue conectar isso. O grande debate das antinomias, inclusive, é a completude do lado da tese e a consistência do lado da antítese. Não consegue ter as duas juntas, porque tem um conflito ali no meio delas. Isso está relacionado à própria questão da regressão causal infinita, né? Porque como é que você, para o Tomás de Aquino, você não poderia ter causas não acidentais que seriam... Não é a ideia da causa temporalmente se manifestando, eu tenho causas e eventualmente poderia retroceder. São causas atuais, que ele chama essencialmente ordenadas da série, e que ali eu preciso, é quase como uma causalidade simultânea, eu não tenho como ter essa regressão de causas, porque elas têm que atuar e seria uma forma de rejeitar o infinito atual, né? Você aceita só o infinito potencial, mas se você tiver o infinito atual, você teria problema e não teria como você transmitir o procedimento de causação. Por isso que na minha tese eu argumento que não é uma série de causas e efeitos, é uma série de efeitos, por isso que a gente chama de série efetiva. O argumento que eu trago é que a única causa que existe, né, quase um ocasionalismo, né, seria aquela causa fundamental, intransitiva, que sustenta toda a série, né. Daí essa causalidade em que tu tem elementos, assim, interagindo causalmente com outros, é uma causalidade essencialmente secundária ou relativa, assim, que seria o objeto da ciência física, né? Daí já entrando num campo que não é o meu. Inclusive, Denis, eu descobri agora que você é professor em Realeza, né? Isso, exatamente. Eu quase fui fazer física em Realeza em 2013 e 2014, mas me faltou coragem. Em 2015 eu vim para Chapecó fazer filosofia, mas o campo da física é um que me interessa muito. Eu considero muito fazer uma segunda graduação em física ou continuar estudos em física, porque as minhas pesquisas apontam o tempo todo para isso, né? Às vezes de forma pouco qualificada, né? Mas isso eu pretendo melhorar com o tempo. Não, maravilha, o curso está aberto aqui. Pode vir. E aí o Denis pode ser orientador, né? Quem sabe, depois do mestrado, doutorado. Com certeza, estudo as duas coisas que eu gosto, que é física e metafísica. Só que eu já te adianto que a física ajuda a guiar toda essa discussão, mas também não dá a solução. Não, isso eu não tenho dúvidas. O meu interesse é circunscrever melhor o debate, porque eu acho que a física explica muita coisa de forma bem qualificada, bem mais qualificada que a filosofia, mas tem perguntas que permanecem filosóficas, por exemplo, a questão o que é o todo. É uma questão que parece que não dá para tematizar através de equações. Uma coisa, por exemplo, essa discussão que nós estamos fazendo agora sobre a questão do mundo vazio, isso é plenamente concebível pelas leis da física. É uma solução válida das equações de Einstein, por exemplo, da relatividade geral, que descreve o universo como um todo. Nesse sentido, nós conseguimos pensar o que seria um mundo vazio, mas é um mundo que ainda tem uma estrutura geométrica, tá? Ou seja, é um mundo que tem relações espaciais e, inclusive, temporais. Agora, se você, por exemplo, tira a questão da materialidade e tira também, de novo, como eu disse, né, se você vai nessa perspectiva newtoniana ou numa perspectiva substantivista, segundo a qual o espaço também é um ente fundamental, aí faz todo sentido você falar de um mundo vazio. É um mundo vazio do quê? Um mundo vazio de matéria.
Ou seja, seria um mundo possível, como todos os outros, onde você tem uma estrutura fundamental, que é o espaço e o tempo, e nesse espaço-tempo poderia ou não existir a matéria, ou seja, então é a matéria que é contingente nesse caso, tá? Agora, se você tira tudo, também o espaço e o tempo, aí sim que eu pergunto, o que seria um mundo vazio, tá? E aí, é claro, se o Escher considera como uma estrutura de possibilidades, tudo bem, pode ser um mundo, podemos considerar um mundo, porque ele não é vazio, uma vez que ele alberga, de uma certa forma, um conjunto de possibilidades. Agora, assim, a minha dúvida era realmente como Leibniz pensaria isso, tá? Porque, enfim, toda a estrutura da realidade está baseada, pelo menos na sua fase mais madura, nas mônadas, né? E tudo emerge daí, as noções de espaço, tempo, etc. Então, a física definiria um mundo vazio, dependendo da concepção de espaço-tempo, que no espaço-tempo newtoniano você poderia ter um mundo vazio só com espaço-tempo. Seria Exatamente. muito parecido, assim, não seria tão diferente do nosso, assim. Só não É, teria as coisas, os não teria átomos. as coisas, exatamente. Teria todo o universo, o espaço. Tanto que, por exemplo, Newton considerava o espaço como um sensorium Dei, ou seja, como se fosse algo correlacionado a Deus, né? A percepção divina, né? Exatamente. O que o Kant Então faz você poderia não ter nada, Deus não poderia ter criado nada, tudo bem, mas ainda haveria o espaço e o tempo. Cadê ele teria criado o espaço-tempo? Seriam as propriedades essenciais de Deus, eu acho, que segundo Newton, né? Mas tu vê como o Kant desloca o debate para a subjetividade humana. É um sensório, mas humano e não divino. Exatamente. Ou seja, então, essa é a minha dúvida, né? Porque, tudo bem, eu consigo compreender a concepção do Escher. Agora, como Leibniz configuraria um mundo divino, sendo ele, desculpe, um mundo divino não, um mundo sem matéria, sendo ele um relacionista espaço-temporal, aí que eu não sei, de repente ele pode ter argumentado algo antes que eu não tenha lido nos seus escritos, né? Mas é uma questão interessante, não tenho dúvida. Sim. E essa ideia do princípio Hume-Edwards é interessante, né? Como você, mesmo numa série infinita, você conseguir explicar o todo pelas partes. Isso, às vezes, parece... Quem não aceita regressos infinito vai negar, né? Que você nunca vai chegar na explicação, né? Todos aqueles paradoxos do infinito, do Hotel de Hilbert, que tem no argumento cosmológico, Callan, que você, quando você tem causas retrocedendo infinitamente, você nunca tem... Aí depende se você acha que a explicação interna é suficiente ou não, né? E eu não sei. Parece plausível, às vezes, você considerar que não precisa de nada. Você tem as partes, está explicado. Estão ali, né? Uma visão bastante distributivista, né? Aqui também nós temos um problema que é bem metodológico, porque, por exemplo, se você considera o método hipotético dedutivo, por exemplo, uma das premissas para você desenvolver ciência é a questão da isolação suficiente do seu sistema, ou seja, você vai estudar um sistema de tal maneira que ele seja isolado de efeitos externos. Mas isso nunca é conseguido plenamente, né? Então, por exemplo, eu vou estudar o universo e vou considerar que a interação de larga escala é a gravitação predominante. Tudo bem, mas isso é uma premissa que nós colocamos, ou seja, eu não tenho como garantir que não há outro tipo de força. Então, por exemplo, uma das coisas assim que nós temos debatido bastante lá no grupo é a questão da energia escura, por exemplo, tá? Que seria um fluido hipotético, uma energia hipotética que causaria a aceleração da expansão do universo. Mas aí que tá, me parece muito mais plausível considerar, por exemplo, uma quinta força que é a antigravidade. Mas temos um problema, isso nunca foi detectado. Tá? Então, nós temos pequeno essa detalhe, questão. né? Pois é, ou seja, quem é a causa aí? Né? Ou seja, então, nós temos... E uma coisa muito interessante é que até 1997 não se concebia, por exemplo, a noção de energia escura, tá? Então, mesmo que a ciência avance, essa questão do isolamento suficiente do sistema, que é uma das condições do método científico, ela nunca é plenamente verificada, ou seja, ela sempre tem um elemento de arbitrariedade, porque você encerra a sua série ali,
de tal maneira você poder fazer ciência. Então, mesmo esse argumento não se aplica completamente, porque nós nunca vamos saber quais são realmente todas as causas pertinentes a um dado membro da série. Sim. Pode ser que o que esteja fora seja o que vai fazer a diferença. Só que daí ele não está dentro porque não foi descoberto ainda, né? Exatamente, tem essa possibilidade. A história da ciência está repleta desse tipo de... Então, esse infinito está menor que o outro, né? Esse é o infinito dos números inteiros, esse é o infinito dos reais, tem mais coisa fora, né? Exatamente, essa possibilidade sempre está colocada. Sim, Derossi. Essa discussão sobre o infinito também me lembra, isso está fresco na minha memória, porque faz poucos dias que eu li aquele livro do Henry Allison sobre Kant, né? E daí ele traz uma discussão que eu nunca tinha parado para pensar nas antinomias, que é a relação do conceito de todo com o conceito de infinito. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso sem ficar pressupondo muita coisa no Kant, mas o argumento que nós podemos pensar é que o tempo e espaço, enquanto forma, estrutura da realidade, ele é dado como um todo, e não progressivamente por partes. O que se dá progressivamente por partes é o desenvolvimento da própria matéria. Então, daria para fazer uma distinção kantiana entre mundo enquanto totalidade espaço-temporal e natureza enquanto uma totalidade dinâmica, né, da próprio desenrolar dos fenômenos a partir de certas forças. Se são a mesma coisa, eu não consigo tematizar agora de uma forma qualificada. Mas a questão é que a acusação kantiana básica é que o que nós tentamos fazer é aplicar esse conceito de um todo matemático do espaço-tempo a um todo dinâmico da natureza. Um exemplo disso, até onde a gente consegue conceber a matéria como existindo, retrocedendo seria o Big Bang. Supor que não tenha nada antes, né? Que surgiu do nada ali a matéria por algum motivo, alguma flutuação quântica, sei lá, e começou a existir a matéria a partir dali. Mas a gente consegue se perguntar, tá, e o que existia antes? O que o Kant perguntaria? O que a gente está estendendo antes do Big Bang? Uma série temporal que como é que eu digo, seria um infinito matemático, ou a gente está estendendo a série dinâmica dos próprios acontecimentos? Porque pode ser que acabe ali mesmo, não tenha matéria antes, mas como o modo como nós concebemos o tempo é como uma grandeza infinita dada, que nem o Kant diz, a gente sempre vai acabar estendendo o tempo e espaço ad infinitum, né? Ou pelo menos ad indefinido, ao indefinido, né? Não sei como é que é em latim a expressão que o Kant usa. E o mesmo vale para até onde vai o universo material, né? Pode ser que ele tenha um limite físico, a partir daqui não tem mais nada, mas como nós operamos com esse conceito de espaço e tempo que pode sempre ir além, a gente vai sempre acabar procurando por mais matéria, o que tem depois dali. Pelo menos teoricamente, né? Até onde eu sei, o universo se expande mais fácil do que nós conseguimos acompanhar o passo. Então, parece que é uma questão indecidível, assim, empiricamente. O problema é da categoria do tempo e espaço, é o antes e o onde, né? Antes do tempo, antes do surgimento do tempo, do universo, o que havia? Não cabe falar de antes do tempo. Então, é uma categoria. O universo está se expandindo, mas para onde? Não tem espaço, não tem categoria de espaço ali, porque o próprio espaço está se expandindo, né? Por isso que muitos filósofos, entre eles o Leibniz, argumentam que primeiro tu tem um universo existente e depois tempo e espaço como propriedades relacionais, né? Porque conceber um tempo e espaço antes da existência da matéria ou de alguma coisa seria tu colocar algum ente absoluto antes da própria existência, né? E tu tem que explicar esse ente absoluto, o que são tempo e espaço, então. E dessa pergunta também pode ser posta indefinidamente, um tempo antes de um tempo. Sim, meta-tempo, né? Eu tendo a pensar, isso é uma posição comum dos dinamistas do idealismo alemão, que a questão só pode ser colocada de forma coerente quando a gente coloca espaço e tempo como existindo ou junto com a matéria, ou a partir do universo físico, né? Não tem como pensar espaço e tempo separado disso. Posso estar errado, daí o Denis me corrige, né? Mas me parece que o Einstein também, quando ele pensa tempo e espaço como essencialmente vinculados a
a matéria, o universo, está querendo dizer que, ó, não faz sentido perguntar o que tinha antes do universo, porque daí tu estaria pressupondo que existe um tempo separado do universo. Não sei se dá para colocar nesses termos aí. Na realidade, o Einstein acreditava num universo eterno. O modelo cosmológico que Einstein vai desenvolver é exatamente aquele que não tinha um início temporal, não houve início, e, enfim, um universo plenamente simétrico, etc. Einstein vai criticar bastante, na realidade ele vai ter muitas discussões ali com o primeiro a formular essa noção de universo em expansão, que é o Georges Lemaitre. Einstein vai discordar de Lemaitre, mas depois ele vai ter que se render ao fato de que, enfim, existe um fato observacional, é que as galáxias estão se afastando. Mas essa questão da expansão de novo, algo assim que nós nos acostumamos a usar essa terminologia, mas ela não é muito bem explicada, porque o que de fato nós observamos é que as galáxias estão se afastando. Bom, e aí como que você explica isso? Das duas uma, ou as galáxias têm um motorzinho próprio que fazem com que elas se afastem, que não é uma explicação aceitável, ou então é algo que está se expandindo e está arrastando as galáxias consigo. Portanto, e esse algo que se expande é exatamente o espaço-tempo. Mas aí, para isso, você tem que assumir que o espaço tem uma estrutura substancial, ou seja, é ele que arrasta, é ele que se expande, ele que, enfim... E aí é uma posição fundamentalmente substantivista, né? Ou seja, como, por exemplo, aquela ideia newtoniana do espaço como um ente fundamental, assim como, por exemplo, teóricos como Sklar, né, filósofos como Lawrence Sklar, etc., John Ehrman, John Norton, postulam a existência de um espaço, enfim, independente da matéria. Agora, é claro que no relacionismo você não tem esse ponto, porque o espaço vai efetivamente ser uma configuração de relações entre a própria matéria. Mas o problema é que você não tem, a não ser na mecânica do André Assis, lá da Unicamp, né, você não tem uma teoria puramente relacional. Ou seja, a própria relatividade geral não é uma teoria relacional, ou seja, que implementa fundamentalmente o princípio de Mach, que aí sim é uma mecânica puramente relacional. Então, enfim, existem diversas posições que na realidade, me parece que você conceber o espaço como uma substância vai te trazer mais problemas do que propriamente soluções, porque aí nós vamos ter essa coisa, se expande para onde? Na realidade, não tem sentido fazer essa pergunta, porque o próprio espaço que está gerando assim mesmo, de alguma forma. Ou seja, então são questões que não são respondidas dentro da física. Qualquer opção, o universo teve um começo, o universo eterno vai ter questões e é contraintuitivo e vai ter problemas de... Você não consegue imaginar, né? Seja o eterno infinito quanto o finito do tempo, você tem problemas, né? Sem dúvida nenhuma. E mesmo, por exemplo, que se apele a um universo eterno, como, por exemplo, o modelo, né? Tem um modelo muito interessante, eu já trabalhei com ele também, com o pessoal de lá do CBPF, lá do Rio, Mário Novello, etc., né? O Nelson Pinto Neto, no qual o universo ele é eterno, ele sofre um ciclo de colapso, e depois, por um efeito quântico, ele volta a se expandir. Então, o nosso universo atual seria, digamos assim, corresponderia a essa fase de reexpansão do universo. É o chamado modelo de universo de ricochete. Então, você tem essa concepção, você evita, por exemplo, o problema do Big Bang nesse caso. E você tem também aquela concepção do universo cíclico, do Penrose, etc. Então, você tem várias formas de conceber o universo, porém, todas elas estão baseadas nessa noção, né, de que algo se contrai ou algo se expande. O que é esse algo? Seria um tecido espaço-temporal. Mas o que é esse tecido espaço-temporal? Então, essa é uma pergunta assim, complexa dentro dessa concepção substantivista. Sim. Eu ia comentar que agora vai o motivo pelo qual eu não chamaria de misticismo, né? Mas eu acho que muitas vezes parece que a gente impõe formas, não vou dizer humanas, né? Mas
categorias do pensamento ou formas que a gente gera, assim, através da linguagem ao mundo, né? Mas o exemplo que eu ia dar é, vamos supor que os substantivistas estejam certos e o tempo e espaço seja uma substância fundamental da realidade. Tu colocou uma questão muito interessante, como é que o tempo se autoproduz, né? Só que aí tem o paradoxo da própria autoprodução, que a autoprodução é uma coisa que não faz o menor sentido. Porque só um ser necessário ou autossuficiente, por isso a grande resposta para o princípio de razão suficiente seria um ser autossuficiente, né? Seria a questão de um ser que se produz necessariamente, ele não precisa de condições externas a ele para se autoproduzir. Só que a questão é, vamos supor que esse ser seja o tempo. Se tu diz que em algum momento ele não existe e passa a existir, tem a questão de por que ele não se autoproduziu antes. E essa questão não faz sentido, né? O Anselmo coloca a questão dessa maneira. E o ponto básico é que quando você pergunta sobre a autoprodução de um ser que existe por conta dele mesmo, que ele é causa própria, essa autoprodução não faz o menor sentido. Por isso que o Spinoza rejeita essa tese da criação, né? Uma autoprodução é uma autoprodução que é uma eternidade, né? Uma autoprodução da própria realidade no sentido de se modificar ou se alterar, mas não de se produzir a partir do nada. E só que a questão do misticismo, né? De novo, eu não chamaria dessa maneira, é que a gente está aplicando, a gente não, pelo menos a gente não tem certeza de se esses conceitos que a gente está usando refletem a realidade ou são construções cognitivas, linguísticas, que refletem um limite nosso, humano, né? Eu tendo sempre, pelo menos, relativizar um pouco essas conclusões. O universo tem que ser eterno. Tem que ser eterno porque dentro do nosso raciocínio isso envolve contradição, mas contradição envolve princípios lógicos são também princípios cognitivos, agora se são princípios da realidade a gente não sabe. Assumir questão seria assumir uma posição abertamente hegeliana, por exemplo, o universo é racional e a gente tem como provar isso. Eu não tenho tanta certeza assim. Claro. Sim. Sem dúvida. Parece até uma filosofia negativa, igual a teologia negativa. A gente não tem como aplicar a linguagem para a realidade em si, né? Com exatidão, né? Inclusive, indo nessa toada, eu encaixaria a minha segunda pergunta, que, claro, eu acho que toda tentativa de se sair desse princípio de uma causa primeiro encausada acaba caindo em princípios semelhantes. Porque, por exemplo, se você fala, por exemplo, então que nem o Heschel coloca, né? Então, na realidade, seria um conjunto prévio de relações estabelecidas que vai, então, atualizar um certo conjunto de possibilidades. Mas, de novo, quando nós falamos do espaço abstrato, de novo, nós estamos hipostasiando alguma coisa no seguinte sentido, ou seja, eu posso falar de algo abstrato porque isso é puramente mental, mas antes da estrutura abstrata existe uma estrutura mental que vai pensar o abstrato. E a pergunta é, como é que nós podemos ter uma estrutura abstrata prévia à realidade sem um substrato mental? Então, de novo, ou seja, a gente está caindo, me parece, pelo menos, né, dentro dessa argumentação do Heschel, que nós estamos, de novo, transferindo o problema, ou seja, para algo que não tem explicação, e, no fundo, me parece que isso poderia cair naquele princípio de um fato bruto, né? Então, eu simplesmente assumo, não, essa condição de possibilidade é algo dada, é um fato, enfim, e que vai explicar todos os itens posteriores da série, ou que vai atualizar um mundo possível no mundo, enfim, no mundo atual, tá? Porque, enfim, de novo, nós estamos caindo nessa estrutura, tá? Que é baseada em quê, fundamentalmente? Né? Já que toda a estrutura de possibilidade tem de estar, por exemplo, baseada numa mente que pense sobre isso. Ele nem seria uma hipostasiar a lógica, porque ele vai além, não é só um espaço de possibilidades lógicas, ele considera possibilidades reais, que são mais possíveis que as lógicas. Claro. Mas ele não quer tratar de uma coisa, mas ele aceita um estado de coisas anterior, mas que é algo, né,
Por que não uma coisa e sim um estado de coisas? Uhum. Protofísico como base, né? Então, mas aí cabe aquela pergunta, e da onde surge isso também, né? Na verdade, ele Assim, não aceitaria o fato bruto, porque ele talvez aceitasse, é assim porque é assim. Mas ele aceitaria que é uma explicação. Por isso que porque ele fica na nomologia, né, na ideia de que tem essa estrutura nômica, e rejeita que seria um fato bruto. Mas, na verdade, por que tem essa estrutura nômica? Seria um fato bruto. exatamente, exatamente. Ou Então, é seja, num nível acima, né? você cai de novo nesse problema, tá? E como é que você vai explicar, então, esse conjunto de regras, né? Da onde surge isso? Porque se são regras, enfim, tem de ter algum leis. princípio. Então. E não é leis lógicas, pura simplesmente. Né? Então, você poderia dizer, não, é a lógica absoluta que sempre existiu, é a necessidade lógica verdadeira, eterna, mas não é, né? Uhum. Não é matemática, não é lógica, é algo mais fundamental ainda. Pois é, então. Enfim, você até colocou uma questão interessante, ou seja, como se fosse um algoritmo, tá? Mas se é um algoritmo, enfim, quem programou, o que programou, qual é o conjunto de coisas que programa, ou, enfim, qual entidade, seja ela de qual natureza for, programou. Então, de novo, nós estamos deslocando o problema, me parece, né? Eu ia dizer que é a teoria o argumento da simulação, mas aí quem criou a As próprias simulações. superinteligência, a simulação? Exatamente. Não tem resposta. Eu iria acrescentar ainda essa pergunta que o Denis fez, um problema que eu pelo menos, na minha tese, eu tento lidar com ele, mas eu não consigo chegar numa resposta. Acho que se eu conseguisse, seria uma contribuição filosófica bem relevante. Mas a questão é, vamos supor que espaço e tempo acompanham o universo ou existem depois dele. Assim, supondo, não faz sentido falar depois, né? Seria uma coisa junto ali. Mas vamos supor isso. Tu precisa de um princípio dinâmico na matéria que force esse desenvolvimento, né? Vamos supor que seja um algoritmo, através de tentativas e erros, as constantes vão se estabilizando, e quando se estabilizar, o universo vai seguir adiante, né? Se não der certo, o universo de alguma forma colapsa e tudo mais, e vão surgindo tentativas de existência do universo, né? Um algoritmo ali. Só que uma coisa que me deixa muito encucado é que para que qualquer coisa aconteça nesse algo que comece a existir, parece que tu precisa de um princípio que estabeleça uma diferença. Porque vamos supor que tem um monte de matéria ali pipocando do nada, assim, um vácuo quântico, supondo que isso seja possível antes da existência da matéria. O que faz com que algumas porções de matéria se aglutinem e outras se dispersem? Assim, parece que tu já precisa ter algum princípio de diferenciação. Não quero chegar em questões teleológicas, né? Acho que não seria bem isso, mas me parece que, em certo sentido, e que não me escutem muito alto aqui, mas me parece que, em certo sentido, o Hegel tem razão quando afirma que a contradição, um princípio de diferenciação está no fundamento da realidade, porque senão tu nunca sairia daquela homogeneidade estática de uma existência de matéria. Parece que precisa de alguém dando um parotezinho ali no começo, para que alguma matéria ele desestabilize essa homogeneidade. Isso que eu não consigo entender. Por mais que tu tenha valores constantes para as forças fundamentais, não dá para explicar a diferença a partir dessas constantes. Pelo menos me parece que é um grande problema metafísico, filosófico, físico, não sei onde que dá para situar isso, cosmológico, isso aí agrada a todo mundo. Não, do ponto de vista cosmológico, a solução está em você adotar pequenas inhomogeneidades locais, ou seja, um universo completamente homogêneo e isotrópico, ele simplesmente não existiria, você não teria estrutura nenhuma, você não veria galáxias, estrelas, você não veria planeta, não veria nada. Tá? Ou seja, de fato, esse princípio da diferenciação é aplicado em física, você aplica ali nas equações, etc., como soluções, e é a partir delas que você vai obter, por exemplo, todas as estruturas do universo. Tá? Então, isso sim, você assume como, digamos assim, você assume dentro das equações da cosmologia para poder explicar por que existem as estruturas tal como
como elas vêm. De fato, essa homogeneidade completa não gera estruturas, e esse é efetivamente um grande mistério. É bom que estou no caminho certo. Pelo menos para colocar o problema de uma forma que permita esse diálogo entre física e filosofia, né? Que é um desejo meu, assim, desde os 18, 19 anos, quando eu comecei a estudar esses temas. Inclusive, eu comecei a estudar isso por causa de um livro do Jim Holt, que é Porque o Mundo Existe. É um livro, assim, de teor mais livre, né? Porque ele escreveu para o grande público, mas ele tenta basicamente lidar com essa pergunta do Leibniz, porque existe algo em vez de nada, e sempre respeitando a exigência do princípio de razão suficiente. A gente não pode aceitar fatos brutos. E depois eu prossegui na história da filosofia, também um pouco dialogando com a ciência, mas acabei indo mais para a filosofia. E me lembrou também Heráclito, né? Não só Hegel, né? Já Logos, da fonte, né? O Hegel é discípulo do Heráclito, né? A diferença como tem que fundamento. ter o conflito, né? As oposições, né? É legal pensar num universo dinâmico. Eu acho que eu penso essa diferença, por exemplo, entre mecânica e dinâmica na minha tese, que me parece que tem que ter um princípio dinâmico ali para explicar as diferentes estruturas, né? Sim. Exatamente, por exemplo, de fato, você pode até ter um mecanismo de explicação de formação da matéria através por exemplo, campos quânticos, etc. Então, todas as partículas são geradas por flutuações quânticas, até aí tudo bem, mas você não explica, por exemplo, por que as partículas se interagem de uma forma e não de outra. É o mesmo problema. É algo que está dentro da própria configuração dos campos. E como é que você sabe que o campo é assim? Por princípios de simetria. São princípios puramente matemáticos, e que vão lá, você monta a teoria e vê, não, de fato, olha, se eu faço um experimento assim, eu corroboro a minha teoria. Mas da onde surge essa simetria? Ou seja, é uma espécie de algoritmo mesmo. Né? E da onde surge esse algoritmo? Aí cai nesse problema que nós comentamos agora. Da onde surge o algoritmo? Acabou meu estoque de comentários. Já estamos chegando ao fim, né? Bom, tem mais alguma questão? Podemos encerrar. Foi boa a discussão, né? Porque o tema é fascinante, né? Nesse tema eu me sinto em casa. Que bom. Então é isso. Queria agradecer a presença de todos e a ideia seria a gente fazer um encontro uma vez por mês. Eu acho que dá tempo das pessoas planejarem e terem tempo de ler os textos. E aí, junho, quem tiver interesse em apresentar alguma coisa, aí a gente fala aí no grupo, me manda uma mensagem e a gente combina. Deve ser mais na segunda quinzena de junho. E aí já está aberto a qualquer assunto relativo à metafísica, filosofia e grandes questões. Eu tinha conversado contigo sobre talvez apresentar aquele capítulo da minha tese que eu comento sobre a relação entre tempo e causalidade, mas eu não sei se talvez não seria mais interessante apresentar, não digo nem em junho, mas talvez em julho, né? Mas eu estou lendo aquele livro do Reichenbach, que é The Direction of Time, porque eu estou querendo ver de que modo a filosofia pensou a relação de causalidade na contemporaneidade, né, que é uma deficiência na minha tese. Inclusive a banca solicitou que eu fizesse diálogo, né, e daí a relação que ele faz entre causalidade, tempo e dinâmica, ou termodinâmica nesse caso, é bem interessante. Acho que é um tema que valeria a pena explorar, né. Sim, então você pode pensar aí já elaborando para julho. Tá, pode ser. Ou junho, mas julho é mais fácil. Esse vai ser o tema da minha apresentação no primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia da Ciência, que vai acontecer agora em julho, lá na USP. Vai ser exatamente sobre essa teoria causal do Reichenbach. Vai ser online a apresentação, não? Não, vai ser presencial. Só presencial, né? Só presencial. Tem um dia, agora eu não me recordo, se é dia 18 de julho, que vai ser online, mas como eu acho que você me mandou a programação, realmente. Teremos que ir a São Paulo, então. Exato. Mas, Derossi, se você permite uma sugestão, seria interessante você ler o Philosophy of Space-Time primeiro, esse livro aqui, ó.
Tá aqui esse daqui, ó. Do capítulo 2 fala sobre o tempo, e ele é um pouco mais resumido, porque o Direction of Time é um texto assim que já vai para a teoria da probabilidade, enfim, ele já é bem mais... ele vai, assim, o aspecto conceitual da física, ele é bem mais enfim, bem mais complexo, né? Esse livro, ele apresenta de uma maneira bem argumentativa, assim, de uma maneira bem clara. Mas mais a questão do tempo ou mais a questão da causalidade? Ele fala também sobre... Porque, na realidade, a teoria do Reichenbach é a causalidade como o fundamento do tempo. Sim. Tá? Então, ele vai desenvolver. A minha grande divergência com ele, eu vou ter que argumentar para defender isso, né? É que ele coloca a termodinâmica como fundamento da causalidade daí, né? Uhum. Eu modifico um pouco a relação. Eu coloco causalidade, dinâmica, e daí dá para pensar em termos de termodinâmica, se a gente ir para a física, mas causalidade, dinâmica e daí direção do tempo. Uhum. Seria o capítulo da tese que eu comentei. Aí eu tô lendo Reichenbach para justamente qualificar a minha posição, né? Pode ser que não seja bem defendida, isso o leitor vai ter que avaliar, né? Mas eu marcaria essa diferença com relação a ele. Mas isso porque o meu ponto de partida é metafísico, né? Isso, metafísica pesada, inclusive, que nem comentou no começo da reunião. Aí, por isso acaba tendo esse ponto de partida meio que a priori, né? Que é justamente o que o Reichenbach rejeita no começo do livro, né? Mas a minha posição é diferente dele, então não tem problema. Claro. Beleza. Então tá, muito obrigada. E a gente vai se falando e combina o próximo encontro, então. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima. Para todo mundo. Tchau, Obrigado tchau. pelo convite, pessoal. Obrigada. Obrigado.